Voltamos com o programa Ponto de Vista, que hoje está entrevistando o Gustavo Costa, representante do PROCON, Semana do Direito do Consumidor. Quando se discute o direito do consumidor, muitas vezes a gente conta que esse consumidor seja bem informado. A falta de informação, o acesso à informação ainda é um desafio? Ainda é um desafio, né? Já hoje, comparando com o início, né, muitos anos atrás, hoje é fantástico, né, comparando dessa forma. Mas a gente encontra pessoas, eu vou até citar um caso aqui muito interessante, que eu acabei de atender, uma senhora que solicitou corte de energia de uma casa de aluguel dela e também não foi mais lá olhar. Chegando recibos de energia, e isso foi de 2014. Agora a empresa de Eletrobras convidou-la para comparecer e está um valor de mais de R$ 2.000. Mas eu solicitei o cancelamento. Sim, mas solicitou o cancelamento. Foi confirmado? Não sei. A senhora, como é que, mesmo que a senhora não soubesse que foi confirmado, como é que a senhora passa de 2014 até hoje recebendo o recibo de algo que foi cortado? E a senhora vem procurar o PROCON agora? Nós vamos, logicamente, chamar a Eletrobras para explicar, mas é um fato onde o consumidor faltou um pouco de experiência, um pouco de interesse de resolver. Como outro, aconteceu um caso também bastante parecido, mas só que referente a cartão de crédito. A pessoa solicitou, ela fez uma compra, né? Ela fez essa compra e tomou também um empréstimo junto com a compra. E quer dizer que, de acordo com ela, essa compra, esse empréstimo não foi solicitado, mas mandaram esse empréstimo para ela e ela não reclamou. Ela tirou o empréstimo todo. De repente, a operadora de cartão foi zerando o cartão dela, foi pagando com o valor que ela tinha. Foi pagando. E começou agora ela a ser cobrada pelo empréstimo. E ela foi reclamar, mas a senhora teve quantos meses? 9 meses. 9 meses vindo o cartão zerado, com a fatura zerada. A senhora tinha débitos a pagar? Tinha. E você não estranhou que sempre vinha zerado, a senhora não tinha o que pagar? Não, eu vi zerado, não guardava e não pagava. Olha, fica difícil a gente resolver. A senhora afirma que aceitou o empréstimo, os cartões vieram, as faturas vieram zeradas para a senhora e a senhora achou isso normal. Quando, na verdade, se eu tenho um débito, eu sei que eu tenho meu cartão, eu sei o que tenho no cartão, o que devo, o que comprei, o que terei de empréstimo, e de repente meu cartão vem sempre zerado. Foi um perdão da operadora. Né? Então, a gente não tem como fazer no caso desse, porque não existe nenhuma irregularidade. Paguei uma conta. Eu preciso guardar essa nota fiscal por quanto tempo? 5 anos. 5 anos é o normal. As operadoras de luz, de água, de telefone, quando ela não manda, você pode solicitar que em todo mês de abril ela forneça uma quitação. Aí sim, você basta guardar aquela quitação do ano e pode se livrar dos recibos de pagamento. Mas o ideal é que todo mundo tenha em casa uma pastinha com os lugares dos comprovantes, com tudo isso. Exatamente, com tudo isso. Inclusive, por exemplo, esses papéis bancários, geralmente eles apagam. O ideal é que se tire xerox. É que se tire xerox. Nesse sentido, que outras dicas é importante que o consumidor tenha como hábito e não faz? Por exemplo, observar os seus extratos bancários. Né? Nos extratos bancários tem sempre alguma irregularidade. Sempre. A pessoa tira o extrato bancário, observa somente o seguinte, as compras que fez, o saldo que tem. Então, ela não analisa com critério para qualquer dúvida e até o seu gerente da sua conta, para saber o que é que eu estou pagando. Porque quase todo mundo está pagando uma cesta hoje em dia. Os novos contratos desse ano, que tem gente procurando o PROCON, que de repente começou a aparecer uma cesta e outros aparecer seguros,
É uma quantidade A grande. gente teve um caso recente, foi notícia em todo o Estado, de um recadastramento dos servidores do Estado em que a Caixa Econômica empurrava serviços casados praticamente disso. O quanto é importante estar atento para não ter uma compra casada como essa? Lê o contrato. Lê o contrato. Mesmo assim, tem muita gente que não foi dado acesso ao contrato. Então, já tem dois aí problemas favoráveis ou não, duas causas favoráveis ao consumidor. O primeiro é você não ter direito a acesso ao contrato. Quando você não tem acesso ao contrato, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 46 e 47, ele já diz que o contrato que não for visto pelo consumidor, o consumidor não é obrigado a cumpri-lo. Segundo, o consumidor, para se oferecer outro serviço, além daquele que o consumidor solicitou, ele tem que ser oferecido. E se convencer o consumidor, se o consumidor achar que isso é vantajoso para ele, ele aceita. Mas as reclamações são que você ou não lê o contrato, não lhe dão a oportunidade de você ler o contrato, é muita gente, chega lá, assina aqui e tal, ou então muitos nem sequer é mostrado o contrato. Se você chegar numa empresa e disser bem assim, olha, eu quero comprar, vou dar um exemplo hipotético aqui, quero comprar esse carro. E a empresa disser bem assim, você só posso vender esse carro com o jogo de rodas. Isso daqui é considerado venda casada? Venda casada. Se você disser bem assim, eu quero o carro, mas quero com rodas normais, não quero com acessórios, aí a empresa se negar a isso, qual o procedimento? Nós temos duas situações. Se esse carro vem de fábrica com esses acessórios, você não pode pedir para a concessionária modificar. Agora, se tem carros com um valor mais alto, com outros acessórios, não, mas eu não quero esse carro, eu quero um que tenha acessório. Não, mas a gente só vende esse aqui, não está vendendo. É muito comum também você ver contratos hoje que são até espantosos, né? Você chega, o seguro é especialista nisso, né? Você diz, eu quero o seguro de um carro. Aí ele te oferece, nesse contrato de seguro de carro vem também o seguro habitacional. Exatamente. Aí você diz, não quero o habitacional. Se você tirar o habitacional vai ficar mais caro. Não é uma venda casada? Não é uma venda casada, não é considerada uma venda casada. Porque você tem a opção, apesar de ser mais caro, a lei permite. O que não pode acontecer, eu vou dar um exemplo claro, exemplo que nós acompanhamos, onde uma das lojas do comércio estava vendendo uma TV de 50 polegadas e o consumidor disse, eu vou querer isso. Olha, essa TV, como é de 50 polegadas, era R$ 4.500, a gente não vende sem seguro. Sem a garantia estendida, que é um seguro, né? Não deixa de ser o seguro. Garantia estendida é um seguro. Então, o consumidor diz, não, mas eu não quero garantia estendida. Não, mas porque o valor dessa TV, se houver um defeito na placa, é quase o valor da própria TV. Enfim, mas fica a opção do consumidor. Tudo bem, se eu corro risco. Não, mas nós não vendemos. Isso é uma venda casada explícita. Né? No sentido de você chegar num caso como esse, você procura o PROCON para comprar a TV do jeito que ela, sem o seguro? Você pode pedir uma fiscalização a essa loja? Na mesma hora, você pode ligar para o PROCON, para 151, solicitando se tem fiscais disponíveis naquele momento, para que vá lá. Se não for possível, se os fiscais estiverem na rua, que não seja próximo daquela região da loja que ele está comprando, ele se dirige ao PROCON, faz uma reclamação e no mesmo dia, com os órgãos fiscais, ou no dia seguinte, os fiscais vão até lá. Quando é possível desistir de uma compra? Depende da compra, A compra pode-se desistir de uma compra até 7 dias, desde que essa compra tenha sido feita fora do estabelecimento comercial. Uma compra pela internet, uma compra por telefone, o vendedor foi até a sua casa, até o seu trabalho, ou seja,
Essas compras, você tem o artigo 49, que é chamado o direito do arrependimento. Né? Então, você, até 7 dias do recebimento daquele produto ou daquele serviço, você pode desistir sem justificativa nenhuma. E além do mais, numa compra através da internet, você está pagando pelo serviço e muitas vezes por outras taxas, como, por exemplo, frete. Você tem o direito de desistir e receber tudo que você pagou, inclusive das taxas de frete. E se foi presencial? Se foi presencial. Eu peguei até um processo agora que foi aberto por engano por um estagiário novato, que a pessoa comprou numa loja do comércio e desistiu. Aí a pessoa utilizou o artigo 49, né, que a pessoa tem esse direito. Não, compras no comércio, compra você feito dentro da loja, no estabelecimento, você não tem direito a desistir a partir do momento que você efetuar a compra. Nós tivemos um caso há uns 2 meses atrás, que o rapaz ligou para mim, o consumidor ligou para mim, eu estou na loja, comprei um produto, cheguei no caixa, paguei, estou saindo do caixa, agora estou dentro da loja, desisti. E o lojista não quer cancelar. Infelizmente, ele não tem a obrigação de cancelar. O senhor pode negociar, conversar, é uma liberalidade da empresa. Normalmente, eles não atendem. Existe algum tipo de produto que não permite troca? Não. Exemplo, não é muito incomum você chegar numa loja de roupas e dizer roupas íntimas não trocamos. Desde que tenha sido usada. Esse negócio de roupa íntima não trocamos, se ela estiver lacradinha lá, você pode trocar sim. É inclusive uma orientação da Vigilância Sanitária que é por questões de saúde. Né? Mas roupas íntimas não trocamos, se parece muito com aquela propaganda muito conhecida das lojas, que produtos em promoção não trocamos. Isso também é uma irregularidade e não é permitido por lei. Mas é muito comum também nisso. Mas é muito comum. Né? Comprei um sapato, dei de presente e a pessoa descobriu que o tamanho não é o dela. Pode trocar? Pode, depende da forma que foi comprado. Porque, na realidade, se você simplesmente foi lá e comprou, não tem direito. O que a gente aconselha o consumidor sempre? Se eu vou fazer uma compra que não seja para mim, que seja para um presente de aniversário, para o meu pai, para o meu filho, dar presente de casamento, né? Então eu só lhe pergunto à loja se eles trocam em razão a pessoa pode não gostar da cor, pode não ficar confortável, ou seja, qualquer motivo. Então, se o lojista disser que sim, você solicita isso por escrito, para que a pessoa possa ir trocar. O que não pode acontecer, um caso que aconteceu no final do ano passado, foi uma pessoa que deu ao noivo um presente de uma calça, e o noivo foi até, não gostou da cor, lembra agora. E ele foi lá trocar. Quando chegou lá, disse que não gostou de nada. E exigiu, inclusive afirmando que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele tinha direito à restituição do valor pago. E, na verdade, não tinha. Né? Como hoje os lojistas são obrigados a ter o código, né, no seu estabelecimento, muitos têm, mas não leem, né? Mas essa loja, a proprietária, tinha um bom conhecimento do código e disse, não, o código não dá esse direito ao senhor. E quando, neste caso, ele teria, por uma vontade da loja, ele poderia escolher outro produto. Exatamente. Não é obrigado. A gente vai para mais um intervalo. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista, que hoje entrevista Gustavo Costa, do Procon Alagoas.